Bom dia! Olá, bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um Café com Bill. Eu já estou aqui com o meu café. Espero que vocês estejam com o de vocês também. Como combinado, toda segunda-feira, às 7h27 da manhã, nós estamos aqui para falar, para lembrar das notícias da semana e discutir um pouquinho aqui com vocês sobre o que aconteceu na última semana. Então sejam todos bem-vindos, a gente já vai começar a falar sobre as novidades da semana. E as primeiras notícias, como não poderiam deixar de ser, serão sobre Covid-19. Deixa eu dar um oizinho. Oi, Ranucci, bem-vinda, bom dia! Será sobre Covid-19. Então, deixa eu já selecionar aqui a nossa primeira notícia, que é uma notícia boa relacionada à vacina. Anvisa autoriza ensaios clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19. Na última semana, então, a gente teve a notícia de que foi publicada a aprovação do ensaio clínico de uma nova vacina que será testada fase 3 no Brasil. É uma vacina da farmacêutica vinculada a Johnson & Johnson e o estágio aprovado é um estudo da fase 3 com a utilização de placebo e duplo cego. Então, nesse caso, o examinador e também nem o examinado sabem se estão recebendo mesmo a vacina ou está sendo aplicado um placebo. Esse estudo prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil do Brasil, distribuídos pelos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Além disso, a gente continua ainda falando sobre vacinas. A vacina que a gente tem acompanhado há mais tempo é a vacina de Oxford, que segue para mais uma fase aqui no Brasil. A novidade é que agora o estudo vai incluir pessoas com mais de 70 anos dentro dos testes aqui no país. Essa aprovação aconteceu na última sexta-feira, no dia 21, pela Anvisa. E é importante lembrar que essa mesma pesquisa, com a mesma vacina da Universidade de Oxford, está acontecendo em outros países. E no Reino Unido, por exemplo, ela está na fase 2, que avalia a segurança da vacina e indução à produção de anticorpos em pessoas de diferentes faixas etárias, que já incluiu os idosos, crianças. Por que é importante a gente falar sobre essas diferenças? A regulação das pesquisas, por mais que tenham a mesma base internacional, ela acaba diferenciando entre um país e outro. Olá, pessoal! Bom dia! E ainda, falando sobre Covid, e é importante a gente falar sobre isso, no Brasil hoje acontecem 4 grandes pesquisas relacionadas à vacina contra o Covid-19. Quais são elas e por que é importante a gente conhecê-las? Primeiro, é importante a gente saber que sim, o Brasil está dentro desse processo, estão acontecendo trabalhos e pesquisas, existem voluntários brasileiros sendo estudados e acompanhados. Então, a primeira, já que a gente está falando dela, é a vacina de Oxford, que é produzida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Ela está na sua terceira e última fase em testes humanos aqui no Brasil e também em outros países. Esse estudo foi aprovado no dia 2 de junho pela Anvisa e ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos projetos mais promissores no momento. Caso ele se mostre eficaz e seguro, a expectativa é que a produção comece em dezembro no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição vai estar prevista então para 2021. Esses ensaios estão acontecendo nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A previsão é que 5 mil participantes façam parte desse estudo. Além dessa, nós temos também a vacina Sinovac, que foi aprovada no dia 3 de julho pela Anvisa. Ela tem parceria com o Instituto Butantan. Os testes vão ser realizados em 9 mil voluntários no total, que trabalham em instituições especializadas em Covid-19. Então, ela é voltada para profissionais e trabalhadores da saúde, que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a nossa última
para a gente falar que não falamos ainda é a vacina da BioNTech, que é da Pfizer. Ela já começou o recrutamento de voluntários e a responsabilidade de acontecer esse estudo com a pesquisa, ela vai acontecer toda fragmentada e, segundo o responsável, abre aspas, essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir resposta imune. Todas as fases acontecem ao mesmo tempo. Ainda não começaram os testes, mas está aprovada para acontecer aqui no Brasil desde 21 de julho. E a mais recente, que a gente já falou, da Johnson & Johnson, ela vai incluir 60 mil voluntários. Então é a maior de todas elas, que vão estar em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Então, nesse caso, dessa pesquisa da Johnson & Johnson, serão duas aplicações, uma realmente da vacina, da teste, e a outra de placebo. É importante a gente acompanhar todos esses fenômenos que vão mudar todas as semanas e a gente vai acompanhar tudo isso até que a vacina realmente seja considerada eficaz e esteja disponível para a população. Por quê? Por que a gente precisa continuar falando disso e a nossa esperança e expectativa é com a vacina? Porque na última semana também nós recebemos um estudo de Oxford, publicado em vários meios de comunicação, falando dos anticorpos contra a Covid-19. Segundo os estudos, eles ficam presentes nas pessoas que já tiveram a doença por 3 meses. Em uma transmissão no YouTube, o professor John Bell, que é da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmou que pessoas que tiveram um novo coronavírus em março já podem estar suscetíveis à reinfecção. Segundo Bell, os anticorpos do Covid-19 podem se esgotar entre 10% a 30% a cada mês, e eles desaparecem rapidamente. Recentemente, um estudo feito pela King's College de Londres, com cerca de 90 pessoas, apontou que os anticorpos desapareciam com o tempo, atingindo um ápice em 3 semanas, após o primeiro sintoma e abaixando rapidamente depois disso. Como o vírus é relativamente novo, ainda não se sabe ao certo se uma pessoa já recuperada ou não pode contraí-lo novamente. O que se sabe é que em outros casos da doença respiratória, da família do coronavírus, uma imunidade de cerca de 2 anos foi criada. Mas a gente sabe que no início do mês de agosto, a Universidade de São Paulo apontou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. Foi o caso de uma técnica de enfermagem de 24 anos que teve 2 testes positivos para a doença em um intervalo de 50 dias. Segundo os estudos, as reinfecções são raras, mas a gente não sabe até o momento quantas foram e quantas aconteceram em todo o mundo no caso do novo coronavírus. Daí a importância desses estudos relacionados à vacina. Bem no início dessa pandemia, se acreditava que o quanto antes, se tivesse essa doença, logo se tornaria imune. E a gente começa a perceber que 6 meses, quase 7 meses depois do início da pandemia, não é exatamente isso que acontece. E passado todo esse tempo da pandemia, a transmissão comunitária já ficando estável em alguns lugares, começa-se a pensar em voltar à nossa rotina diária. Essa volta da rotina diária, é lógico, inclui as aulas, toda a parte da educação. As crianças voltariam para a escola. E a comunidade científica começou a analisar também as características das doenças nas crianças. O que não quer dizer que antes não acontecia, mas é que nesse momento pensou-se na possibilidade que as crianças poderiam ter no vínculo da transmissão. Então, esse estudo, que foi também disponibilizado em todos os meios de comunicação, falam do papel da criança na transmissão da Covid-19. E segundo os estudos de Harvard, é maior do que se pensava. Então, os pesquisadores descobriram que as crianças carregam uma carga viral do novo coronavírus muito mais alta do que se pensava, principalmente nos primeiros 2 dias de infecção. As crianças infectadas, mostradas nesse estudo, apresentavam um nível de contaminação, de infecção significativamente maior do que os adultos já internados em UTI.
Esse estudo, ele avaliou 192 pessoas com idade de 0 a 22 anos, sendo a maioria crianças. Destas, 49 crianças testaram positivo para o Covid-19 e outras 18 tiveram início tardio da doença. Qual é o grande ponto dessa pesquisa e dessa publicação? É lógico que levanta uma suspeita e até uma recusa por parte dos pais em levar as crianças nesse momento para a escola, sabendo que sim, elas podem estar contaminadas e levar essa contaminação para casa. E é exatamente nesse ponto que entram os vieses da pesquisa. Vários outros pesquisadores, especialistas no assunto, infectologistas, apontaram alguns erros nesse estudo, o que, é claro, não coloca o estudo em descrédito. As crianças podem sim estar carregando uma carga viral maior. Mas os especialistas dizem que o estudo não avaliou o grau de transmissibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas crianças, segundo o estudo, elas já apresentavam algum tipo de manifestação, algum tipo de sinais e sintomas, porque essas crianças, dentro desse estudo, foram escolhidas, foram selecionadas dentro do hospital. Então, se foi procurado um hospital para o atendimento dessa criança, supõe-se que ela já tem os sinais e sintomas. E por que os pesquisadores estão dizendo que o viés encontra exatamente aí? Porque se a pessoa, independentemente de ser criança ou adulto, é assintomática, o risco de transmissão diminui. Ele não zera, mas ele diminui. Exatamente porque a transmissão se está nas secreções e nos contatos. Então, olha só o que os especialistas disseram. Que o estudo americano não tem uma amostra aleatória, porque ela foi escolhida dentro do hospital, mas demonstra um viés ao selecionar apenas jovens que procuram um hospital, um grupo mais suscetível que já carregava uma carga viral alta. E existem outros fatores que determinam o potencial de transmissão além da carga viral. Ele destaca que, como a maioria das crianças é assintomática, a disseminação de partículas virais através de tosse, espirro ou vômito, que nas crianças pode ser um pouco comum, é menor. Não há como concluir que somente a carga viral determine a transmissão, segundo o pesquisador que avaliou a pesquisa de Harvard. Eu só trago essa informação para a gente sempre ter esse senso crítico ao ler uma pesquisa, pensar em todos os pontos ou avaliar todos os critérios. Quando a gente recebe essa notícia do estudo de Harvard, eu tentei buscar o estudo, como sempre, a gente vai atrás da origem, não encontrei os estudos, mas como a gente sabe, esses estudos, quando são submetidos à publicação em uma revista, em um periódico, eles não podem estar disponíveis porque ele precisa ser inédito. Então, a gente não tem contato com toda a metodologia da pesquisa. Então, é importante que antes de tomar qualquer decisão radical, se tenha, assim, conhecimento da pesquisa por um todo. Mas o pesquisador, que já é da área, aponta algumas características que a gente precisa levar em consideração. Isso é muito importante, porque se essas crianças não foram selecionadas aleatoriamente, e sim dentro do hospital, já era esperado que elas tenham carga viral maior. Então é importante a gente ficar atento a isso, mas lembrando que assim como os adultos, as crianças precisam sempre lavar as mãos, usar as máscaras e tentar evitar as aglomerações. Falando em criança, a próxima notícia vem também nesse momento que a gente está pensando na volta às aulas em todo o país e depois desse estudo de Harvard, que é a notícia que vacinar crianças contra a gripe ajuda a proteger a todos, segundo o estudo, que eu já vou ler para vocês. Esse estudo também é dos Estados Unidos, mas foi realizado pela Universidade da Califórnia. Ele conclui que ao oferecer uma ampla cobertura vacinal contra a gripe a crianças, é capaz de reduzir os casos de doenças em toda a população, por produzir uma espécie de imunidade ou proteção rebanho. Aliás, esse é um outro termo que a gente começou a ouvir muito frequentemente agora, falando-se em imunidade sobre vacinas, que é a imunidade de rebanho, que ocorre quando um vírus não consegue se espalhar, pois ele não encontra uma pessoa suscetível. No trabalho científico publicado essa semana, os pesquisadores
compararam por 4 anos os efeitos de um programa de imunização contra o vírus da influenza em 2 distritos e que a cada ano protegeu 53 a 66% dos alunos que frequentaram mais de 95 pré-escolas e escolas primárias da cidade com idade de 4 a 13 anos. A taxa de vacinação nos 2 distritos foi semelhante nos 2 primeiros anos. Já no último ano do estudo, a cobertura vacinal em um dos 2 distritos em que a vacinação escolar foi incentivada foi 11% maior, alcançando 66% dos alunos. E nessa temporada, esse distrito registrou menos de 37 internações por 100 mil habitantes sobre gripe, fora da idade escolar, e menos de 160 internações por 100 mil habitantes devido à gripe em pessoas com mais de 65 anos. O que mostra que essa imunidade rebanho, ela sim faz muito sentido, uma vez que eu diminuo o número de pessoas possíveis de contaminação. Já que a gente está falando de contaminação, outra notícia para vocês também relacionada ao assunto, mas é a contaminação por via aérea. Então, presença comprovada de coronavírus no ar reforça a necessidade de boa ventilação de ambientes. Esse estudo foi realizado pela USP, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que comprova a presença de coronavírus em suspensão no ar. O vírus foi identificado em microgotículas que as pessoas expelem quando conversam ou espirram e podem ficar suspensas no ar durante horas, havendo a possibilidade de transmissão da doença. As análises foram realizadas no HC durante 2 meses. Os estudos começaram em junho e depois de um período de aprovação interna do HC, viabilização de equipamentos para amostragem do ar e alinhamento com os laboratórios para verificação das amostras, esse estudo deu continuidade e verificou-se que de 20 amostras coletadas, ao menos, durante 150 horas de estudos de campo, os pesquisadores comprovaram a presença de coronavírus. Essa é uma discussão que se teve durante o mês passado de julho com relação ao OMS, solicitando que a Organização Mundial de Saúde confirmasse e falasse abertamente da possibilidade de transmissão aérea. Eu gosto de fazer esse parênteses aqui nesse detalhe, porque nós que somos profissionais da saúde, a gente já falava dessa transmissão por via aérea, até porque os protocolos e recomendações vindas da própria Anvisa, eles solicitavam que os ambientes, principalmente ambientes produtores de aerossol, que são os casos da odontologia, precisavam ser arejados. As janelas precisavam estar abertas durante o procedimento exatamente para que o ambiente tivesse o ar minimamente exposto a essa contaminação. A gente sabe que dentro de ambiente de saúde sempre vamos ter contaminação, é inevitável. Mas que com as janelas abertas a gente conseguisse ter essa troca de ar. Então, o estudo da USP ele vem corroborar com essa informação. Mas é claro que ele está falando de uma forma mais generalista, não só em ambientes de saúde. Ele está incluindo também, por exemplo, nesse tempo que a gente está vivendo agora, um pouquinho mais frio, que agora o inverno chegou realmente no Brasil. E aí a gente costuma ficar em ambientes mais fechados, mais recolhidos, sobre o risco da contaminação nesses ambientes durante esse período. E agora, aproveitando também para fazer essa pausa para falar desse momento que nós estamos vivendo de inverno, começam as doenças respiratórias, características dessa época do ano, dessa estação do ano. Então, todo mundo, por favor, se alimentem bem, se agasalhem, tomem vitaminas, durmam bem, se cuidem, porque nesse momento nós já temos aquelas patologias que são características mesmo desse tempo de inverno. Como vocês sabem, eu estou falando aqui de Cuiabá, que nós temos o costume de 40 graus, mas nas 2 últimas noites nós tivemos uma queda da temperatura, que não é comum para nossa região, então daí a importância de todos ficarmos atentos. Então você que já é do sul, já vive nesse tempinho frio, cuide-se mais ainda. Falando em cuidado, é importante a gente falar dos nossos equipamentos de proteção individual. E aí essa notícia, eu acredito que é só essa mesmo, é a única notícia triste da manhã de segunda-feira. É sobre a interdição de um barracão que estava fabricando máscaras sem autorização.
que é um problema muito sério. A Vigilância Sanitária de Marília, interior de São Paulo, interditou um barracão que produzia máscaras sem as condições necessárias de higiene. Ao todo foram apreendidas 15 mil máscaras. Após denúncia, a pasta da Vigilância Sanitária constatou a fabricação clandestina e irregular de máscaras tipo PFF2, indicada para o uso como equipamento de proteção individual para a proteção dos vírus e bactérias. De acordo com o órgão, o local não possuía mínimas condições sanitárias e nem licença sanitária para funcionamento, sendo que as máscaras eram produzidas sem as mínimas exigências de segurança, de acordo com as normas da ABNT e nas resoluções da Anvisa. Da importância de se estar atento sobre realmente a procedência dos nossos equipamentos de proteção individual. Na maioria das vezes a gente acredita, lógico, que estamos comprando um material de boa qualidade, que oferece todas as suas especificações contidas na rotulagem, mas é importante a gente analisar também o fabricante. Não acreditem somente nessas informações. Lembre-se que nesse momento da pandemia, a Anvisa ela protocolou uma resolução dizendo que todas essas validações ficam suspensas para produtos nacionais e também para os produtos importados. Sendo assim, muitas fábricas que não tinham esse hábito de se produzir equipamento de proteção individual começaram a essa produção e nem sempre seguem todas as normativas ideais para que seja considerado um equipamento de proteção individual. Então, quando a vigilância sanitária ela libera a utilização de máscaras de tecido para a população em geral, tudo bem. Mas tratando-se de PFF2, do risco que os profissionais de saúde estão expostos, imagina as pessoas que estão na linha de frente nos hospitais campanhas de Covid-19, precisam ter essa segurança garantida. Então, sempre fique atento a todas as especificações do equipamento de proteção individual que vocês estão adquirindo. Mas vamos voltar a falar de notícia boa, porque essa semana a gente teve muita notícia boa. A próxima notícia que estou trazendo para vocês é a nova forma de se testar o Covid-19. Eu não sei se vocês já passaram pelo teste, pelo PCR. Não é simples, não é fácil e principalmente não é algo mais agradável de se realizar, mas é necessário. Tentando minimizar todas essas características e agilizar o processo, a testagem está sendo realizada através de saliva. E isso já foi comprovado nos Estados Unidos. Então, mais um teste de saliva para diagnóstico de infecções pelo novo coronavírus foi aprovado pela FDA, que é como a nossa Anvisa dos Estados Unidos. No último sábado, foi sábado passado, no dia 15, o Brasil também já seguia por um caminho de uma pesquisa relacionada também à testagem com salivas pela Unicamp. Porém, ela estava em passos lentos, uma vez que a Anvisa ela tem todo um rigor para aprovação. Mas a expectativa é que agora, com essa aprovação da FDA para essa testagem com saliva, a Unicamp também consiga, com uma agilidade maior, essa aprovação. O teste de saliva é mais barato, mais simples, menos invasivo e considerado padrão ouro para a detecção de coronavírus. O exame criado pela Universidade Brasileira foi realizado em moradores da cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, meses atrás, a partir de uma parceria com a prefeitura. Então foram feitas coletagens com suave e também saliva. Nesse caso, é muito mais simples nosso novo protocolo americano e que também os pesquisadores brasileiros vão passar a adotar. Ela é feita simplesmente através de um potinho de amostra que o voluntário precisa cuspir dentro desse pote. Então, olha só como as pesquisas elas vêm evoluindo e facilitando o dia a dia. Uma coisa só importante sobre essa pesquisa, aproveitando. Esse exame ele foi produzido, está sendo pesquisado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E quem é o patrocinador de toda essa testagem é a NBA, a Liga de Basquete Americana. Ela é um dos principais patrocinadores e está usando já esse teste dentro do seu programa que envolve os jogadores assintomáticos. Então, como a gente pode ver, estamos todos envolvidos, todas as áreas, seja política, esporte, cultura,
lazer todos envolvidos para a solução nesse momento do Covid-19. Já que a gente está falando de boas notícias e novidades, a próxima também é muito bacana. Ela envolve a criação de tecidos com potencial para matar o vírus do Covid-19. Então, dentro de 2 meses, pesquisadores vão apresentar um tecido antiviral para máscaras que oferece maior proteção ao profissional da área da saúde contra o Covid-19. O tecido está sendo produzido no Laboratório de Engenharia de Superfícies da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, os pesquisadores esclarecem que estão desenvolvendo produtos que vão colocar em um tecido normal de algodão para fazer que esse tecido comum tenha as propriedades apropriadas e atinja até um nível similar ao da máscara PFF2. Olha que novidade bacana que a gente precisa durante esse momento, principalmente para os profissionais de saúde. Mas saindo da área da saúde, dessa esfera específica dos nossos serviços de atendimento ao paciente, nós vamos para o dia a dia. Essa notícia também é de tecnologia brasileira. Não estou achando a imagem aqui. Achei. Saco de lixo que elimina coronavírus é aprovado em teste na Unicamp. Uma empresa brasileira desenvolveu um saco de lixo que tem a propriedade de eliminar o novo coronavírus e também outros vírus da mesma classe. A capacidade antiviral do produto foi confirmada em testes realizados pelo Instituto de Biologia da Unicamp, que apontou que o material plástico foi capaz de remover 99,9% das estruturas do SARS-CoV-2. Segundo a universidade, a tecnologia é inédita e a previsão da companhia que fabrica esse embala-lixo antivírus, que é o nome comercial do saco, é que ele esteja disponível no mercado nas próximas semanas. Ainda nessa linha de novidade e produção brasileira, nós temos também essa notícia que nos foi encaminhada pela Débora, do Rio de Janeiro. Aproveito para agradecer e falar para vocês que quando vocês virem alguma notícia, alguma novidade, tiverem alguma dúvida sobre publicações em meios de comunicação, nos envie para a gente conversar aqui nas segundas-feiras. Essa notícia, quem nos encaminhou foi a Débora, e é uma notícia também, uma novidade brasileira. Empresa de Ribeirão Preto desenvolve higienizador eficaz contra o coronavírus. Esse higienizador é um frasco de 140 gramas, que é um vaporizador a disparo. Então você rompe o lacre e começa a disparar esse borrifo. E ele se mantém até que você vire o frasco de cabeça para baixo para interromper o ciclo. A ideia é que seja colocado no meio desse ambiente e que todo esse ambiente receba esse produto. Segundo os fabricantes, ele tem a capacidade de fazer essa descontaminação de uma área de 4 por 4 metros quadrados, então 16 metros quadrados. Quem fez a testagem para saber se realmente é eficaz também foi a Unicamp. Ela apresentou os resultados agora, na última semana, e apontou que o produto elimina 99,99% de vírus, inclusive o coronavírus, e que o produto tem um efeito residual, que é uma ação prolongada de até 7 dias. Os fabricantes não quiseram falar da fórmula secreta, que está, lógico, na rotulagem, mas não falaram sobre porcentagens ou concentrações, mas o produto é à base de álcool 70 e mais 11 substâncias também inseridas dentro desse produto. Então, durante essa última semana, nós tivemos várias novidades, ótimas novidades, relacionadas à vacina, produtos, equipamentos de proteção, e a gente espera que na próxima segunda-feira a gente tenha mais notícias boas para vocês. Mas falando da nossa semana, ainda antes da próxima segunda-feira, eu aproveito para convidar vocês para estarem conosco no dia 30. Todo dia 30 é dia de biossegurança aqui na Bioquali. Nós fazemos uma web aula que é gratuita para todos vocês. Cada mês um tema diferente. Nessa web aula, a gente conversa durante 2 horinhas, a gente acaba se prolongando. É pelo Zoom, para poder facilitar esse contato, para a gente ter essa troca de conhecimentos
E o tema deste mês, do dia 30/8, é o monitoramento do processo de esterilização. Então eu convido vocês, eu sei que cai um domingo, eu sei que domingo é dia de ficar com a família, então eu tô aqui para convidar vocês a estarem no domingo conosco, desse dia 30. Além disso, aproveitando que nós estamos falando de convites, em setembro, nós teremos a primeira semana de segurança do paciente na odontologia, que também será 100% online, 100% gratuito, ao vivo. E a gente conta com a presença de vocês, porque juntos a gente vai conseguir fortalecer nesse momento que nós estamos passando. E eu falo com muita fé que nós estamos passando. Já tudo isso fica para trás e a gente só vai levar as coisas boas, todas essas evoluções e tecnologias voltadas para a biossegurança. Eu espero vocês, espero que a gente tenha trazido novidades, que vocês tenham gostado. Fico aqui à disposição para vocês, que vocês precisarem. É só falar. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Então aproveita que você acabou de ouvir essas novidades e manda aqui o aviãozinho para aquele seu amigo que você acha que ele também precisa começar a semana bem informado sobre as questões relacionadas a serviços de saúde. E favorita esse vídeo se você não conseguiu assistir inteiro para assistir depois. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Esse vídeo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, então aproveita e segue lá. Sobre esses cursos que eu acabei de falar para vocês, do dia 30, que é a nossa web aula, de todo dia 30, e também da semana de segurança do paciente na odontologia, é só entrar na bio do Instagram, clica no link, você vai ter o acesso direto para fazer a sua inscrição totalmente gratuita. Espero vocês na próxima segunda-feira para tomar mais um cafezinho comigo e a gente começar a semana bem informado. Beijos e até lá!